Olá, sejam todos bem-vindos, paz do Senhor Jesus. Estamos agora mais uma vez ao vivo com a nossa programação referente à ansiedade que nós ficamos de fazer hoje sobre o tema da ansiedade, falar um pouco sobre ansiedade, que é um mal que tem afligido ou que tem prejudicado milhões de pessoas pelo mundo, né, diariamente. Então, para a gente começar, eu vou falar um pouquinho para vocês. Tudo que a gente vai falar vai ser com base bíblica, tá certo? É um estudo bíblico fundamentado. E você também pode acompanhar com a sua Bíblia aí na sua casa. E você também vai poder acompanhar depois. Essa programação ela vai estar no nosso canal no YouTube, lá no Palavra que dá vida ao homem, onde você vai poder também assistir posteriormente ou falar com alguém que você sabe que essa palavra pode ajudar. Então, o pessoal já está entrando aí. Eu quero mandar aí a paz do Senhor Jesus para a Eliane, está aí online. Nosso amigo Cláudio está aí online. Sejam todos bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Nós vamos falar então sobre o tema da ansiedade. Então, antes da gente entrar no estudo, eu queria explicar para vocês o que é a ansiedade, né? Segundo o conceito, a ansiedade ela nada mais é do que o sentimento por alguma coisa que ainda vai ocorrer no futuro. A ansiedade, ela não é uma coisa ruim de fato. Ela pode tornar-se ruim. Por exemplo, quando você namora, você fica ansioso para ver a sua namorada. É uma ansiedade boa. Você quer ver, você quer estar ao lado dela. É uma ansiedade boa. Quando você está para casar, você fica também ansioso, porque você está aguardando a noiva, tem aquela expectativa, você está aguardando. Também é uma ansiedade boa. Então, a ansiedade, ela quando está no nível aceitável ou no nível moderado, ela é uma coisa boa. Você, por exemplo, seu aniversário, sua mãe te prometeu alguma coisa, seu pai te prometeu alguma coisa, você está ansioso, aguardando o aniversário, porque você sabe que terá um presente para receber. É uma ansiedade boa. Então, esse tipo de ansiedade, que ela é moderada, ou ela é normal, num nível normal, ela não faz mal a ninguém. Ela é boa, ela entusiasma, ela até te deixa animado esperando alguma coisa acontecer. Mas quando ela supera os níveis da normalidade, ou quando ela se torna extremamente violenta, ela passa a ser um problema. Por quê? Porque ela tira seu sono, ela tira sua paz, ela tira seu sossego, ela tira sua felicidade, ela tira a sua capacidade de concentração, ela tira o seu foco, ela tira tudo aquilo que você tem para fazer hoje e agora, ela termina por tomar o seu tempo. Então, de que ansiedade que a gente vai falar hoje? Da ansiedade que te faz mal, que te prejudica, que te tira a paz. Esse tipo de ansiedade, ela é um problema real, ela existe. Então, qual é o conceito dessa ansiedade? Ela é a ansiedade que expressa um desejo desenfreado ou um desejo muito forte que faz com que você perca a capacidade de administrar a sua vida. Essa ansiedade ou esse tipo de ansiedade, ela é um problema real que te acomete de uma certa forma e faz com que você perca o foco da sua vida. Então, essa é a ansiedade que a gente vai falar hoje. Então, primeiro, o que é? É esse sentimento. O que nos torna ansiosos? Hoje, no mundo que a gente vive, é um mundo extremamente acelerado. E essa aceleração normal do mundo, ela conduz o indivíduo à ansiedade. Então hoje a gente está ansioso pelo que vai acontecer no dia, pelas provas da faculdade, pelo trabalho, pela vida, pelas conquistas, pelo sucesso, pela vida familiar, pela vida conjugal, pela vida social. Então, tudo isso que existe hoje conduz o indivíduo para a ansiedade. Um dos maiores maus, ou um dos maiores males, corretamente falando, dos maiores males que influencia na questão da ansiedade são as redes sociais. Você faz uma postagem,
Você publica alguma coisa e você fica aguardando e olhando com uma certa frequência para ver se teve like, se teve compartilhação, se teve divulgação, se alguém comentou, se alguém botou joinha ou botou coraçãozinho. Então você fica naquela expectativa, naquela ansiedade por aquilo que você publicou. Então hoje, por exemplo, você faz publicações nas suas redes sociais e você às vezes fica chateado porque o seu amigo não curtiu, não acenou, não deu joinha, não botou coração e você começa a fazer comparação entre você e as redes sociais. Então isso é um problema real que existe, né? Tem até estudos de faculdades dos Estados Unidos que falam que as redes sociais elas prejudicam muito as pessoas que sofrem com ansiedade, elas colaboram para que você fique ansioso nesse sentido. Então, isso é um problema que ele existe, tá certo? Ele é oriundo da nossa época e que você pode tratar, é tratável, né? Existe ajuda para isso. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver hoje como administrar essa ansiedade e viver bem dentro da normalidade. Então, primeiro, você precisa adquirir consciência. Você tem que parar e tem que refletir friamente. Coloque-se como se você fosse uma outra pessoa observando o seu perfil. Você é uma pessoa ansiosa? Você pode fazer alguns testes. Você, por exemplo, perde o seu sono para ver se as pessoas curtiram as suas postagens? Você perde o seu tempo para saber o que as pessoas estão falando de você nas redes sociais? Você é fissurado em olhar constantemente algum tipo de rede social? Você se preocupa exacerbadamente com aquilo que vai acontecer no futuro? Você se preocupa com as coisas que estão na sua frente de maneira que elas consomem o seu tempo ou que elas tirem o seu sono? Isso daí pode ser sintomas de que você está ansioso. Você sofre com insônia, você sofre com a falta de apetite, você está mal-humorado, você vive mal-humorado, o seu humor oscila muito, você pode estar sendo vítima dessa ansiedade. Então, você adquiriu consciência, você fez uma autoavaliação e você identificou que você é ansioso, esse é o primeiro passo. Então você tem consciência disso. Se eu tenho consciência de que eu estou com um problema, a próxima coisa que eu preciso fazer é pedir ajuda. Essa ajuda, ela existe, né? Você vai ter aí psicólogos, você vai ter psiquiatras, você vai ter pessoas que estão aptas para cuidar desse problema que é real e atinge milhões de pessoas no mundo e que inclusive o Brasil é um dos países onde o maior índice de ansiedade e depressão ele existe e é real, tá certo? Eu não tenho como pedir ajuda a um psicólogo, eu não tenho como pedir ajuda a um psiquiatra. Tem outra coisa que eu posso fazer? Conversar. Você tem uma pessoa de confiança? Você tem um amigo de confiança? Você tem uma pessoa da igreja de confiança? Você tem uma pessoa a quem você confia conversar e falar dos seus problemas? Tem. Você pode fazer também. O importante é que se você percebeu que você tem esse tipo de problema, você precisa procurar ajuda. E essa ajuda, ela pode ser através de profissionais aptos ou ela pode ser também através de uma roda de conversa com amigos, de alguém com quem você possa pedir uma orientação, de alguém com quem você possa conversar ou simplesmente alguém que possa te ouvir. Porque às vezes você está com tanta coisa na sua cabeça acontecendo ao mesmo tempo e processando ao mesmo tempo que você precisa só de alguém para conversar, para falar, para contar a situação. Então, se eu já sei de tudo isso, a gente precisa entender algumas coisas sobre a ansiedade. Primeira coisa que eu preciso entender, a ansiedade, ela não me ajuda. A ansiedade, ela me atrapalha. Se nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 12, versículo 25 ao 26, a gente vai encontrar o seguinte texto: E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte: você não consegue aumentar um palmo a sua estatura, você não consegue fazer as coisas mínimas. Se eu não consigo fazer, irmãos, as coisas simples,
as coisas fáceis do dia a dia, adianta eu perder o sono com aquelas que estão fora do meu alcance? É uma coisa que você que é ansioso precisa fazer. Se eu não consigo resolver o problema de hoje, do dia de hoje, adianta eu me preocupar com o dia de amanhã? Adianta eu me preocupar com um mês aqui para frente? Adianta eu me preocupar com o próximo semestre, com o próximo ano, com daqui a 2 anos? Adianta eu pensar como é que eu vou resolver um problema daqui a 5 anos? Não adianta. Você está perdendo tempo, você está gastando energia à toa e você está se fadigando mentalmente. O que Jesus está dizendo é: tem coisas que não estão na sua mão. Tem coisas que você não tem como fazer, que você não tem como resolver. E para essas coisas, não fique ansioso. Não fique perturbado. Não fique abatido. Não fique triste. Está fora do seu alcance. Então essa ansiedade, ela não vai te ajudar. Essa ansiedade, ela vai colaborar para que você tenha problemas de saúde. Ela vai colaborar para que você tenha problemas de vida. Então você não pode se apegar a esse tipo de ansiedade. Então o que que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: pare de ser ansioso. Jesus está dizendo: pare de procurar problemas que você não pode resolver. Então tem um momento da sua vida que você tem que parar e tem que respirar. E você tem que adquirir conhecimento de 3 tipos de problema. Primeiro, o problema que existe. Segundo, o problema que você consegue resolver. E terceiro, o problema que você não vai resolver. Então esse que você não vai resolver, não adianta você ficar quebrando a cabeça, não adianta você ficar tentando resolver, porque está além das suas forças. Se você não largar esse problema ele vai te matar, ele vai te consumir, ele vai te destruir. Então você precisa se abster desse problema. Entrega na mão de Deus e deixa ele para lá, tá certo? Segunda coisa que você precisa saber: se não está na minha mão, se eu não tenho força, se eu não tenho solução, se eu não tenho como resolver, eu preciso passar esse problema a quem possa resolver. Quem é que pode resolver? Quem pode resolver é Jesus. Então, 1 Pedro, capítulo 5, verso 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, se há um problema na minha vida que está além da minha capacidade, que para mim é humanamente impossível, então eu tenho que entregá-lo a Cristo. Cristo é quem tem o poder de resolver. Jesus é quem tem o poder de resolver. Se está além das minhas possibilidades, imagine o seguinte: imagine que alguém está doente e que é uma doença incurável. Está além da sua capacidade, está além da sua força. Se está além da sua força e além da sua capacidade, então você tem que entregar a Deus. Você não pode viver com esse problema lhe martirizando. Entrega na mão dele. Ah, eu estou com um problema pessoal que eu não tenho capacidade de resolver. Não tem capacidade de resolver? Entrega na mão dele. Não adianta você ficar se martirizando, se consumindo, se corroendo por uma coisa que você não vai resolver. Você tem que passar para frente. Para quem é que eu vou passar? Vou passar para Jesus. Vou conversar com ele, vou contar para ele e vou lançar sobre ele as minhas ansiedades, os meus medos, os meus problemas, as minhas dificuldades. Vou lançar sobre ele. E isso é o que eu preciso fazer, tá certo? Outra coisa que eu preciso adquirir o conhecimento é que Jesus, o Deus, ele me dará paz. Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7, diz assim: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Olha que coisa fantástica. Olha o que Deus diz. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes os seus pedidos, as suas orações estejam diante de Deus. Conte para Deus, traga para Ele, apresente para Ele. Fale com Ele sobre aquilo que te aflige, aquilo que te deixa ansioso, aquilo que tira o seu sono. E aí ele diz o seguinte: e a paz de Deus
Deus, que é de todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Certa feita, Jesus disse assim: A minha paz vos dou, não a do mundo. Por que não a do mundo? Porque o mundo, irmão, o mundo ele não dá paz. O mundo não traz alegria. O mundo não traz felicidade. O mundo, ele ilude, ele engana, ele afasta, ele mente. Quando a gente fala o mundo, a gente está se referindo ao sistema que rege o mundo. Né? Não é o mundo literalmente. É o sistema no qual ele é regido. Então esse sistema, ele não quer a sua paz. Ele não quer a sua alegria. Ele não quer a sua felicidade. Ele quer tirar o seu sono. Ele quer tirar a sua paz. Então, quando eu lanço sobre Cristo, ou quando eu entrego a Cristo todas as minhas ansiedades, eu estou entregando a alguém que eu sei que tem condições de cuidar de mim, de me tranquilizar, de me entender. O interessante é que Jesus ele vai dizer assim: eu vos dou a minha paz. Porque a paz de Deus ela não ilude, ela não é leviana, ela não é falsa, ela não quer nada em troca, ela simplesmente te abraça e te conforta. É totalmente diferente da paz do mundo. Deus vai agir. Eu preciso ter consciência de que Deus vai agir. Se eu não tenho consciência de que Deus vai agir, então eu também não tenho como entregar nas mãos dele. O que pode acontecer? Alguém diz assim: vou entregar nas mãos do Senhor. Aí passa um dia, passa uma hora, passa 5 minutos, nada aconteceu, você vai lá e pega o problema de volta. Você vai lá e puxa a responsabilidade de volta para você. Irmão, entregar na mão de Deus é como dar presente de aniversário. Você deu, está dado. Você não vai pegar de volta. Você entregou, está entregue. Você não vai pegar de volta. Você deu. Então, Salmo 37, verso 5 diz assim: entrega os teus caminhos na mão do Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se você entrega na mão de Deus, se você confia em Deus, se você aguarda em Deus, então você tem que esperar ele agir. Só que o tempo de Deus, irmão, ele não é o meu tempo. Para mim que estou doente, eu quero que o milagre aconteça agora. Para mim que estou necessitado, eu quero que o milagre aconteça agora. Só que tudo que a gente pede, ou tudo que a gente vive, tem um tempo, é um processo. Quando a mulher está grávida, ela vai esperar 9 meses pelo menino. Quando você está construindo a casa, você vai esperar o tempo da construção. Quando você faz um consórcio, você vai esperar o tempo da contemplação. Então, tudo tem um tempo, tudo tem um período, tudo é um processo, é uma série de processos. Então, eu entreguei nas mãos de Deus, não significa que aquele problema será resolvido instantaneamente. Não é mágica, não é magia, é processo. Processo é diferente. Quando Davi é ungido rei, ele leva 40 anos para sentar no trono. Quando José recebe o sonho, ele é um jovem. Quando ele vira governador do Egito, ele já tem 40 anos. Então, quando Deus chama Abraão e faz a Abraão uma promessa, Abraão tinha 75 anos. Quando Isaac nasce, Abraão tem 100 anos. Então, tudo é um processo. Tudo é um tempo. Tudo é uma coisa que vai acontecendo e que vai seguindo um curso, tá certo? Não é instantâneo, não é do dia para a noite, não é aquelas propagandas milagrosas que a gente vê na internet. É processo, né? Então, Davi, para ser rei, ele era um menino quando foi ungido. Então, como menino, talvez ele não tivesse a capacidade de cuidar do povo ou de liderar o povo. Então, ele passa por uma série de coisas, uma série de jornadas que vão preparando e vão conduzindo ele até aquele momento. Isso é uma realidade. Então, o que foi que Davi passou para sentar no trono? Ele passou um processo de amadurecimento, um processo de conhecimento, um processo de experiência prática, um processo de conhecimento de Deus. Então, ele seguiu esse processo para que pudesse sentar no trono. Veja que não é simples, né? Não é fácil. Mas se eu entreguei nas mãos de Deus, e se nas mãos de Deus está, eu preciso deixar lá. Eu não posso ficar pegando e tirando,
né? Eu não posso ficar entrego e pego, pego e entrego. Eu preciso entregar e deixar que Deus haja sobre aquele problema ou sobre aquela minha ansiedade. Entreguei na mão dele, eu preciso descansar e acreditar que ele vai agir, tá certo? Então, eu preciso começar a fazer esse tipo de situação. Qual é o próximo ponto? Ocupe a mente. Mantenha a mente ocupada. Tem um ditado no mundo que diz assim, que mente vazia é oficina do diabo, né? Esse é um ditado que a gente ouve aí no mundão afora. Mente vazia, ela dá espaço para várias coisas, irmão. E uma delas são pensamentos ruins, né? A pessoa que sofre de ansiedade ou que já tem um problema de depressão, quando ela não está com a mente ocupada, ela está pensando assim: ah, se eu fizesse isso. Ah, ninguém pensa em mim. Ah, ninguém lembra de mim. Ninguém olha para mim. Ninguém curte as minhas coisas. Ninguém me liga. Ninguém conversa comigo. Se eu morrer, não faz diferença. Se eu morrer, não vou fazer falta. Se eu não estiver aqui, ninguém vai perceber que eu não vim. Ah, mas se eu fosse fulano, todo mundo ligava. Se eu fosse famoso, todo mundo falava. Gente, isso não existe, tá certo? Você tem que tirar isso da sua cabeça. Você não pode viver a sua vida em função dos outros. Você tem que viver a sua vida em função de você, em função do seu eu. É diferente. Você não pode viver a sua vida amarrado a correntes ideológicas de terceiros. Você não pode viver a sua vida agarrado a pensamentos de terceiros. Você tem que viver a sua vida agarrado aos conceitos e aos princípios de Deus. Isso significa dizer que nem tudo que você faz, o povo vai concordar. Nem tudo que você faz, o povo vai aplaudir. Por quê? Porque o seu conceito é baseado nas promessas de Deus. É diferente. Você tem que entender que as pessoas, elas não vão entender aquilo que se passa na sua cabeça. Às vezes acontece coisa assim. A gente vê muito isso em igreja. O irmão adoece, alguém adoece, some da igreja, passa uns dias sumido, ninguém vai visitar e ele fica pensando, tá vendo que eu não faço falta. Se eu fizesse falta, alguém tinha me visitado. Se eu fizesse falta, alguém tinha me ligado. Gente, sabe quem é que vai sentir a sua falta? As pessoas que são bem próximas a você. A igreja como massa, como todo, ela não vai perceber, porque todo mundo está ocupado com alguma coisa. Isso não significa dizer que você não seja importante ou que você esteja esquecido. Significa dizer que todo mundo está ocupado com alguma coisa. Agora, as pessoas que são muito próximas a você, que falam com você com maior frequência, estas perceberão a sua ausência. Então eu não posso ficar me martirizando, esperando demais das pessoas. As pessoas não são. Como é que eu vou dizer a você? Eu não posso viver em função daquilo que elas pensam. Eu não posso viver em função da atenção delas. Eu tenho que viver em função de mim mesmo. Eu tenho que caminhar por mim mesmo. Eu não posso caminhar por terceiros, tá certo? Tá vendo aí, ó, o Cláudio aí ligadão aí, acompanhando a gente, muito bem. A nossa irmã Eliane aí também está aí nos acompanhando, ó. Francisco está aí, muito bem. Tá aí Manuela, profeta entrou agora, muito bom. Está aí. Bom, então, seguindo aqui o nosso raciocínio, eu tenho que ter esse discernimento sobre essas coisas, tá certo? Então, se eu sou uma pessoa ansiosa, se eu sou uma pessoa que acredita que tudo vai dar errado, se eu começo a acumular pensamentos negativos, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter um ponto de ancoragem. Lembrando que a ansiedade é um dos sintomas que vão conduzir a pessoa para a depressão. Então, como é o pensamento da pessoa depressiva? É sempre um pensamento ruim, negativo. É sempre um pensamento que atrai para baixo, puxa para baixo. É sempre um pensamento desesperado. É um pensamento que não tem esperança, que não tem luz no fim do túnel. É sempre um pensamento negativo, obscuro, sombrio. Então, o que eu tenho que fazer? Aí a gente vai encontrar lá as recomendações na Bíblia. Ocupe a sua mente. Mantenha a mente ocupada. Mas ocupada com o quê? Com a novela? Não. Com o filme? Não. Com fofoca? Não. Falando dos outros? Não. Olhando a vida dos outros? Não. Com o que eu vou ocupar minha mente? Você vai ocupar sua mente com as coisas
que são do alto, que são do céu. A Bíblia diz assim, Mateus 6,36: Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, busque a Deus, sirva a Deus, procure a Deus, e o resto você tem que entregar na mão dele. É fácil? Não, é difícil. Nada é fácil. Se nessa vida você tiver alguma coisa fácil, desconfie. Pode ser uma armadilha da vida, pode ser uma cilada do diabo, pode ser alguém com raiva de você que preparou uma cocó. Não existe nada fácil. Viver não é fácil. Trabalhar não é fácil. Estudar não é fácil. Casar não é fácil. O simples fato de você existir, ele demanda trabalho. Ele demanda atividade. Ele demanda esforço. Ele demanda ação. Nada é fácil. Quando eu ocupo a minha mente com as coisas que são de Deus, logo, se eu estou ocupando com aquilo que é de Deus, então eu vou me isentar de pensamentos ruins, de pensamentos contrários, de pensamentos adversos. O apóstolo Paulo, ele escrevendo, ele diz assim: se alguma coisa é louvável, se alguma coisa é edificante, se alguma coisa é digna, nisso você pode pensar. Nisso você pode se ocupar. Nisso você pode prosseguir, porque isso só vai te trazer benefício. Isso só vai te trazer paz. Exemplo, se eu, em vez de estar pensando coisas ruins, eu estou louvando a Deus, eu estou ocupando minha mente com coisa boa. Se eu estou lendo a Bíblia, eu estou ocupando a mente com coisa boa. Se eu estou ajudando a outro, eu estou ocupando a mente com coisa boa. Então, se é louvável, se é bom, se é digno, se é plausível fazer, faça. Só não fique inerte, só não fique na inércia, só não fique isolado, só não fique sozinho. Mantenha sua mente ocupada em alguma coisa e, de preferência, que essa coisa seja voltada para Deus, seja voltada para o bem, seja voltada para o amor ao próximo, seja voltada para coisas que te dão bom retorno, para coisas que te trazem paz, para coisas que te trazem alegria, tá certo? Então, o que eu preciso fazer também? Eu preciso esquecer o amanhã. O amanhã não é meu, o amanhã é de Deus. Amanhã eu vou fazer. Amanhã eu resolvo. Amanhã eu faço. Eu não sei. Na verdade, eu não sei se amanhã eu tô vivo. Eu não sei se eu vou dormir e acordar morto. Acordar morto não, né? É muito forte, né? Se eu vou amanhecer morto, né? Eu não sei. Eu não tenho como saber. Eu não sou dono do tempo, eu não sou dono da vida, eu não sou imortal, eu não vivo para sempre. Eu não sei. Eu quero estar, mas não sei se estou. Eu quero fazer, mas não sei se farei. Davi, ele queria construir o templo. Deus não deixou. Não, Davi, você não vai construir. Quem vai construir é teu filho. Ele queria. Ah, muita gente quer fazer muita coisa amanhã, mas eu não sei se ela vai fazer porque o tempo não é meu. Na verdade, nem a vida é minha. A vida é de Deus, foi Ele quem deu. Então, se Ele quiser recolher, Ele vai recolher. Eu não tenho como garantir. Então, o versículo está dizendo assim, Mateus 6,34: Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias consequências. Basta a cada dia o seu próprio mal. O que é que o texto está dizendo? O texto está dizendo, amanhã, o mal de amanhã, você deixa para amanhã, não é para hoje. A dificuldade de amanhã, você deixa para amanhã. Não se consuma por aquilo que não aconteceu. Não se desgaste por aquilo que não chegou. Não se consuma por uma coisa que você não sabe nem se você estará lá para resolver. É isso que o texto está dizendo. Então, cada dia tem o seu mal. Cada dia tem a sua dificuldade. Cada dia tem a sua problemática. Cada dia traz o seu desafio. O que é que eu preciso? Eu preciso viver o hoje. Eu preciso viver o agora. Não deixe para contar para sua mulher que você ama ela amanhã. Conte agora. Não deixe para falar para o seu marido que você o ama amanhã. Fale hoje. Não deixe para elogiar as pessoas amanhã. Fale agora. Sabe o que acontece, gente, quando você deixa para elogiar amanhã? Você se depara num velório. Você se depara com um caixão.
Você se depara com um corpo pálido e sem vida. Você se depara com a sombra da morte. Não deixe para amanhã. Se você quer elogiar alguém, elogie hoje. Se você quer falar bem de alguém, fale agora. Se você quer estar bem com alguém, esteja agora. É incrível como todo mundo que morre vira herói. É incrível como todo mundo que morre é homenageado, é lembrado, é aplaudido. Mas ele morreu. Ele não viu a homenagem. Ele não ouviu os aplausos. Ele não ouviu os elogios. Ele não viu o esforço que foi empenhado. Ele não ouviu ou ele não viu tudo aquilo que foi feito para ele. Sabe por quê? Porque ele morreu. Ele se foi. Ele partiu. Talvez você consiga ali enganar o seu ego, enganar a sua mente, ludibriar a si mesmo, dizendo que homenageou, que fez, que estava, mas a verdade é que você passou a vida todinha ausente e se reuniu no dia do enterro. Se reuniu no dia da morte. Você teve toda uma vida para falar, toda uma vida para visitar, toda uma vida para dizer. Você teve todo um tempo para dizer para ela o quão especial, o quão extraordinária, o quão importante ela era para você, mas você não disse. Você se lembrou de dizer quando ela morreu. Não quero elogios na morte, quero elogios na vida. Não quero homenagens na morte, quero homenagens na vida. Não quero esforço na morte, quero esforço na vida. Não quero estar reunido com o meu povo quando eu morrer. Eu quero estar reunido com o meu povo na vida, no agora, no presente, no momento, no tempo chamado presente, no tempo chamado agora. Não quando eu morrer. Quando eu morrer, eu morri. Você vai chorar, tá certo, eu entendo. É um sentimento de luta, é um sentimento de perca, é um sentimento que aflora a pele. Mas eu morri, eu não vou ver o que você está fazendo ali. Então, por favor, se lembre das pessoas enquanto elas estão vivas, enquanto elas estão presentes, tá certo? Então, basta a cada dia o seu mal. A sua ansiedade não vai resolver o seu problema. Deixe para lá. Então, se está fora do meu alcance, se está fora das minhas mãos, se eu não tenho como solucionar, se eu não tenho como resolver, Salmo 37,5. Entrega na mão do Senhor e deixa na mão dele. Deixa com ele, tá certo? Não faça isso. Não faça com que isso se torne o foco dos seus pensamentos, das suas forças, das suas energias e você perca a vida. A vida passe por você e você não veja mais as coisas acontecerem à sua volta, tá certo? O que eu posso fazer para continuar a minha luta contra a ansiedade? Procure Cristo. Mateus 11:28. Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, vos darei alívio, vos darei paz, vos darei tranquilidade. Observe que Jesus não está dizendo que vai resolver os problemas da sua vida. Não. Ele não está dizendo que vai tirar todas as suas dificuldades. Não. Ele não está dizendo que você vai viver um mar de rosa. Não. Ele está dizendo: vinde a mim, vós. Vós quem? Os cansados, os oprimidos, os fadigados. Todos vós que estão sobrecarregados da labuta da vida, das provas, das lutas, das dificuldades. Todos vocês, venham a mim e eu vos aliviarei. Cristo fala de aliviar o peso. Cristo fala de aliviar a carga. Cristo fala de aliviar a dor. Cristo fala de aliviar o sofrimento. Por que aliviar, irmão? Porque enquanto a gente estiver aqui nessa terra, irmão, não tem como viver plenamente. Não tem como ser plenamente feliz. Não tem como ser plenamente perfeito. A nossa vida aqui, ela está repleta de situações que fogem do meu controle, que eu não controlo, que eu não tenho poder, que eu não tenho influência. Então essas coisas que estão fora do meu controle,
eventualmente elas vão me afligir, elas vão me prejudicar, elas vão me dar problema, elas vão me dar dor de cabeça. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai me aliviar, ele vai me guardar, ele vai me proteger, ele vai me sustentar, ele vai me conceder estar sempre de pé. Mas as aflições do mundo, elas são reais, irmão. Ninguém aceita Jesus e vive mar de rosa. Ninguém aceita Jesus e vive conto de fadas. Não, irmão, a vida é má. Ela é boa, mas ela é má. Em que sentido que ela é má? É que ela não isenta ninguém de nada, não. Não importa se você é bonzinho, não importa se você é ruim, a aflição ela vai vir para todo mundo. A dificuldade vai vir para todo mundo. A prova vai vir para todo mundo. Eu tenho que ter essa consciência. Irmão, ninguém tem vida perfeita. Você assiste o jornal, você vê grandes pessoas, grandes celebridades, pessoas extremamente ricas, que têm de tudo, e você aqui e ali escuta que elas estão depressivas, que elas estão passando por dificuldade, que elas estão passando por tribulação, que elas estão passando por problemas, que elas querem morrer, que elas se suicidaram. Isso foi o que, irmão? Foi a vida. A vida difícil, a vida sofrida, a vida cercada por pessoas oportunistas, a vida cercada por pessoas falsas, a vida cercada por problemas, a vida cercada por dificuldades que elas não conseguiram sozinhas superar. Eita, mas fulano é tão rico, fulano tem tanto dinheiro. Olhe, dinheiro é bom, não traz felicidade. Fama é boa, não traz felicidade. Status é bom, não traz felicidade. Estar em evidência é bom, não traz felicidade. Tem pessoas extremamente famosas que não são felizes. Tem pessoas extremamente ricas que não são felizes. Sabe o que é ser feliz, irmão? É servir a Cristo. É saber que mesmo diante da luta, da dificuldade e do problema, mesmo assim, Ele sempre está com você. Quando você tiver dinheiro, Ele está lá. Quando você estiver sem dinheiro, Ele está lá. Quando você estiver com saúde, Ele está lá. Quando você estiver sem saúde, Ele estará lá. Felicidade, irmão, não está atrelado a bem-estar material, a bem-estar social. Felicidade é muito daquilo do que você tem com Deus. É muito daquilo que você tem com Ele, do que você conversa com Ele. Quando você está nele, quando você vive com Ele, os problemas vêm, as lutas vêm, mas você consegue permanecer de pé. Você consegue avançar, você consegue prosseguir, você consegue caminhar, porque você está com Ele. Foi assim Jó. Perdeu tudo, mas estava com Ele. Sofreu, mas estava com Ele. Caiu, mas estava com Ele. Foi afligido, mas estava com Ele. E com Ele, ele venceu. Então isso é importante. Muito importante. Procurem a Cristo. Sirvam a Cristo. Né? Ele vai dar o alívio. Ele vai dar o descanso. Tá certo? Outra coisa. O que eu posso fazer para vencer a minha ansiedade? Eu preciso vencer o medo. A ansiedade, ela gera muitos medos. Você tem medo do que o outro pensa. Você tem medo do que o outro fala. Você tem medo do que o outro acha. Você tem medo do que as pessoas vão comentar. Então, a ansiedade, de uma forma geral, ela fortalece o medo. Ela conduz ao medo. O medo do desconhecido. A incerteza, a insegurança. Então, tudo isso é um problema que você precisa tratar. Como é que eu venço o medo? Salmo 56, verso 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. O salmista, no capítulo 23 de Salmo, ele diz assim: ainda que eu ande o vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não vou ter medo. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Se o Senhor está comigo,
Se o Senhor anda comigo, eu não vou temer. Sabe por quê? Porque ainda que tudo dê errado, Ele está com você. Ainda que tudo falhe, Ele estará com você. Ah, irmão, mas eu estou doente. Ele está com você. Ah, eu estou desempregado. Ele está com você. Eu olho e não vejo. É porque a luta, o sofrimento, a angústia, ela faz com que nós não consigamos enxergar a mão de Deus. Mas Ele sempre está com você. Às vezes, as adversidades são tão grandes, são tão fortes, são tão pesadas, que a gente olha e não vê a mão de Deus. Não vê Deus. Não vê o livramento. Não vê a cura. Não vê o milagre. Não vê nada. Por que a gente não vê nada? Porque todos os nossos pensamentos estão tomados, consumidos pelo medo, pela ansiedade, pela dificuldade. Isaías, no capítulo 41, verso de 10, diz assim: Por isso não tema, pois eu estou contigo. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita. Deus, Ele está com você. Deus, Ele aguarda você. Deus, Ele acredita em você. Não tem como você lutar sozinho, porque Ele sempre está com você. A ansiedade, ela é um mal real. Não é frescura, não é mimimi, ela existe. A depressão existe, ela é real. E todos esses acontecimentos, todos esses sentimentos, eles colaboram para que essa ansiedade saia do controle e vire uma depressão. Não permita que isso aconteça. Procure a Deus, busque Deus, ande na presença dEle, converse com Ele. Ah, eu preciso de ajuda. Converse com alguém. Procure ajuda médica, se for o caso. Mas não permita que a ansiedade tome o teu tempo, da tua mente, do teu espaço. Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Quero agradecer a presença de todos que estão aí nos acompanhando. Mandar a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Quero, desde já, agradecer e informar que esse vídeo, para quem não assistiu, para quem não viu, ele vai estar disponível lá no nosso canal. Se essa palavra dá para abençoar a vida de alguém, você divulga e ajuda o canal a propagar o Evangelho, tá certo? Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus. A não ser que alguém que está aí online tenha alguma dúvida, algo para perguntar. Se tiver, pode perguntar que eu respondo. Se não tiver, a gente vai encerrando por aqui e eu agradeço a todos vocês que estiveram junto conosco, tá certo? Se alguém tiver alguma pergunta, pode postar aí que eu respondo. Caso não, a gente já encerra. Esperar um pouquinho. Muito bem, paz do Senhor Jesus aí para a irmã Ariana, ela entrou agora, entrou no final, a gente está encerrando, mas vai estar lá no canal também, tá certo? Então, que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo tema, tá certo? Se você tem um tema que você quer que a gente trate aqui, você também pode mandar aí no Instagram para mim, que eu vou olhar o tema e vou desenvolver ele com muito carinho para a gente discutir aqui e anunciar a palavra de Deus, tá certo? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima. Paz do Senhor Jesus.